Quando Deus promete algo, lá na frente você vai ser a vitória, só vitória. Não foi Moisés, não foi. Graça e paz, meus irmãos. A minha oração é que esteja tudo bem com você, com a sua família, com tudo aquilo que Deus tem confiado às tuas mãos. Eu sou o pastor Leastro Robert e o assunto desse vídeo nesta noite é: quando a liberdade se torna uma desgraça. É isso mesmo. Hoje o assunto do nosso vídeo é quando a liberdade ela deixa de ser uma bênção e passa a ser uma maldição. O texto que nós vamos usar, ele está em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 13, que vai nos dizer assim a palavra de Deus: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Queridos, Paulo está escrevendo uma carta aos crentes em Gálatas, crentes na Galácia, e esses crentes estavam com algumas dificuldades. Entre essas dificuldades, os crentes que residiam ali na Galácia estavam com dificuldade de esperar o Senhor Jesus Cristo voltar. Existia uma promessa da parte de Cristo através da boca de Paulo que Jesus retornaria. Mas os crentes da Galácia estavam com dificuldades para esperar. Estavam impacientes. E por conta dessa impaciência, por conta dessa dificuldade, alguns dos irmãos estavam se perdendo pelo caminho. Alguns dos irmãos estavam parando, outros estavam retrocedendo. E eles, com essa impaciência por conta dessa dificuldade, lá no século I, começaram a apostatar da fé. Eles estavam perdendo a sua identidade como cristãos, estavam perdendo a sua identidade como crentes, como salvos, como servos de Deus. Daí o porquê o apóstolo Paulo vai escrever Gálatas capítulo 5, versículo de número 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O que Paulo estava querendo dizer para esses irmãos? O que Paulo estava querendo relatar acerca da liberdade? A liberdade em Cristo, ela é bênção ou a liberdade em Cristo, ela é uma maldição? A liberdade, ela pode ser bênção, mas ela pode também ser grande maldição. Paulo está dizendo para eles que não eram para eles usarem a liberdade que eles tinham em Cristo para servir a si mesmo. Mas Paulo estava dizendo que a liberdade que eles receberam em Cristo era para servir uns aos outros. Paulo está dizendo: olha, não useis da liberdade para servir a vocês, para cuidar de vocês apenas, mas usem da liberdade para servir ao próximo. Paulo está dizendo que ao invés de usar essa liberdade para ter o desejo deles satisfeito, Paulo está dizendo: olha, ao invés disso, sirvam. Ao invés disso, que essa liberdade seja em serviço. Agora, queridos, nós vamos ver aqui duas verdades nesse texto. E são duas verdades
que merecem muita atenção. A primeira verdade do texto é que a liberdade pode ser uma desgraça na vida do homem. Eis aí porque o título desse vídeo: quando a liberdade se torna uma desgraça. E eu vou explicar o porquê que essa liberdade se torna uma desgraça. Mas eu vou dizer também quando a liberdade se torna uma bênção. E é por isso que eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai trazer muita relevância na sua vida. Não somente na sua vida espiritual, mas vai trazer muita relevância na sua vida cotidiana, no meio da sua família, e pode projetar você para o seu futuro. Queridos, a liberdade, ela pode se tornar uma desgraça na vida do homem, por alguns fatores que eu fiz questão de anotar aqui, de linkar aqui, e eu quero que você, usufruindo aí de um bloco de notas, de um material de anotação, anote para que você possa ter outras revelações e extrair outras verdades desse texto. Estou livre, e agora? Jesus me libertou, e agora? O que faço com essa liberdade? O sujeito muitas das vezes está livre, mas ele não sabe viver essa liberdade. Deus o arrancou da escravidão, tirou ele do estado de escravo, o fez livre, mas ele não sabe viver a liberdade. E ao invés dele usar essa liberdade como bênção, essa liberdade acaba se tornando nele uma desgraça. Por quê? Porque ele usa essa liberdade para se desconfigurar. Ele usa essa liberdade para deixar de ser igual ao seu libertador, para dar lugar à carne. Perceba, Deus ele criou a mim e a você. O diabo teve a sua participação no jardim, usando-se da serpente e nos degenerou. Acabou com o que Deus fez na nossa vida como criatura. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus veio e nos regenerou e também nos santificou. Então, a liberdade que nos foi dada, ela não nos foi dada para darmos lugar à carne. Não foi nos dada para nos desconfigurar. Pelo contrário, a liberdade ela nos foi dada para nos tornar imagem do nosso libertador. Mas a liberdade ela pode se tornar uma desgraça quando, ao invés de se tornar imagem do libertador, eu começo a me tornar imagem de libertinos. Eu começo a me tornar imagem daqueles que dão lugar à carne. E a liberdade mal vivida, ela tem um poder tão tremendo que ela é capaz de anular a obra do Espírito Santo em mim. É isso mesmo. Eu não estou equivocado no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a liberdade mal vivida anula, tem o poder de anular a obra do Espírito Santo em mim. E daí, meus irmãos, meus amigos, você que está assistindo esse vídeo, eis aí o porquê tantas espiritualidades, eis aí o porquê tanta religião, eis aí o porquê tanta religiosidade, eis aí o porquê tantas cercas, eis aí o porquê tanto jugo, eis aí o porquê tanto controle. Faz cerca, faz jugo, se mantém um controle sobre o sujeito. Por quê? Porque o sujeito, ele não sabe viver a liberdade. E por que ele não sabe viver a liberdade? Porque não amadureceu. Lhe falta maturidade.
lhe falta crescimento. E por conta da falta de maturidade, é preciso colocar cerca, é preciso colocar um jugo, é preciso colocar um controle. Agora, pensa comigo, se eu preciso criar cerca, se eu preciso exercer sobre o sujeito um controle, se eu preciso colocar sobre ele um jugo, logo esse tal não está livre. Porque se ele está preso a uma cerca, se ele está preso a um jugo, se ele está preso a um controle, a um domínio do homem, logo esse sujeito não está livre. Ele apenas mudou de prisão. Apenas foi-lhe trocado o senhorio. Ele antes servia a Satanás, agora ele serve a uma espiritualidade cheia de religiosidade. Ele antes servia a Satanás, agora ele serve ao homem. Ele antes servia a Satanás, ele agora serve à instituição. Ele antes servia Satanás, ele agora serve os dogmas, os costumes. Então, o sujeito, ele não está livre. Só mudou de prisão. E o seu senhorio, quem manda nele, o seu senhor, apenas mudou de nome. Eis aí o porquê eu preciso fazer um retiro espiritual para os jovens. Por quê? Porque os jovens não têm maturidade o suficiente para gozar da liberdade que têm. Eis aí o porquê eu preciso dizer, não ponha uma saia curta, não ponha uma calça apertada ou folgada ou uma saia longa. Eis aí o porquê eu tenho que dizer, não faça isso, não faça aquilo. Eis aí o porquê algumas espiritualidades, a religiosidade tem que dizer para você, não coma isso, não beba aquilo, não vá para tal lugar, isso é pecado. Mesmo quando a Bíblia não dá base para dizer que aquilo não é pecado, acha-se um jeito, um versículo isolado, uma brecha para se intitular pecado. Por quê? Para que uma cerca seja posta, para que um jugo seja posto, para que se tenha um controle sobre o indivíduo, sobre o sujeito, sobre a pessoa. E isso não é liberdade. Isso nada mais é do que mudar de prisão. Isso nada mais é do que mudar de dono. Isso é uma escravatura. Mas quando eu vou conversar sobre esse assunto com alguns dizem para mim assim, eu prefiro um preso santo do que um liberto carnal. Vou repetir. Às vezes eu entro nessas questões com alguns e alguns dizem assim, Leastro, eu prefiro um preso santificado do que um liberto carnificado. E aí é que está o grande problema, meu irmão. É aí que está a grande dificuldade. Por quê? Perceba, se eu estou na carne, se eu estou usando da minha liberdade para ficar na carne, logo eu sei que estou na carne e preciso ser consertado. Por exemplo, quem prega e está na carne, sabe que está na carne e precisa de conserto. Quem canta e está na carne, sabe que precisa de conserto. Quem está na igreja fazendo as coisas que sabe que não deve fazer, sabe que está na carne, logo precisa de conserto. Então, quando eu estou na carne,
usando da minha liberdade em Cristo para dar lugar à carne, eu sei que eu estou na carne. Agora perceba isso, o santo preso pensa que é santo porque não usufrui da liberdade que lhe foi dada. Você entendeu isso? O santo preso pensa que é santo só porque não usufrui da liberdade que lhe foi confiscada, castrada, tomada, arrancada. E por ele não usufruir dessa liberdade, bate no peito e diz, sou santo. E aí, queridão, queridona, nós temos um grande problema aqui. Por quê? Porque quando estamos presos, ainda que pensamos ser santo, nós estamos completamente fora do nosso chamado. Porque Paulo está dizendo que nós fomos chamados à liberdade. Paulo está dizendo, Cristo nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando santos, porém presos, achando ser santo, porque nos confiscaram a liberdade, estamos fora do nosso chamado, porque fomos chamados para a liberdade. O nosso chamado foi para a liberdade. E me perdoe, me desculpe, você foi chamado para ser livre e não para ser um fanático cumpridor de dogmas. Vou repetir, você foi chamado à liberdade e não um fanático cumpridor de dogmas. Não um fanático que não faz o que pode fazer dentro da liberdade porque alguém está dizendo não faça. Porque alguém colocou essa cerca, porque alguém está colocando esse jugo. Deixa eu te dizer uma coisa, você foi chamado à liberdade e não chamado para servir a instituição religiosa. Você não foi chamado para servir a homem, meu irmão, minha irmã. Você é livre. Mas por conta da sua imaturidade no uso da liberdade, você não sabe usufruir da liberdade que lhe foi dada. E aí nós temos essa batalha, esse conflito de ideias. Eu prefiro um preso santo do que um livre na carne. E aí é que está o erro, porque na visão de Cristo, ele prefere um livre, sabendo que está na carne, porque reconhece e sabe que deve se consertar, do que um santo preso que pensa ser santo porque obedece dogmas, porque obedece costumes, porque obedece usos e costumes, porque está preso a uma instituição religiosa, porque está preso a uma igreja, a um homem, a um líder. Mas a pergunta é, se você é tão santo, se você é tão santa, se você é tão, uau, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você alcançou para Cristo com esse teu modo de viver? Quantas pessoas têm o desejo de ser igual a você? Esse santo preso? Esse santo que anda com cara abatida, triste, que está lá na instituição religiosa, que está na igreja, no meio do povão, mas quando alguém fala algo, no seu coração você reprova. No seu coração você não concorda. Vou te dar um conselho. Andarão dois juntos, se um não tiver de acordo, não andarão. Então, a liberdade, ela se torna uma maldição quando não sabemos usar com maturidade. Número 2. Agora, a liberdade
pode ser uma bênção na vida do homem, desde quando essa liberdade esteja acompanhada de maturidade. Estou livre. E agora, o que eu faço com essa minha liberdade? Perceba, quem é maduro, antes de colocar a cara para fora, quem tem maturidade, antes de pisar lá fora, ele vai aprender. Antes de tentar fazer algo fora, de experimentar algo fora, ele vai sentar para aprender. Com quem? Aprender com os mestres que Deus confiou a sua vida. Mentores, líderes espirituais. Ele vai meditar na palavra de dia e de noite, porque fazendo assim, prosperará o teu caminho. O liberto maduro, ele vai buscar informação ou informações em bons livros. Vai procurar ter comunhão com gente que é referência, não só para ele, mas é referência para muitas pessoas, porque é muito fácil eu achar alguém que é referência para mim, naquilo que eu quero. Mas o maduro, ele vai procurar comunhão com gente que é referência não só para ele, mas que é relevante na vida de muita gente. Então, a liberdade, ela é uma bênção quando ela é acompanhada de maturidade. Vai procurar estar junto, estar perto, comunhão com gente que sabe como gente deve ser gente. A liberdade em Cristo, ela se torna uma bênção quando acompanhada da maturidade. Por quê? Porque o maduro, ele sabe com quem ele deve ter amizade. Você já deve ter ouvido falar que nós somos a média das 5 melhores pessoas que nos cercam, dos nossos 5 melhores amigos. Você é a média deles. O ditado diz: diga-me com quem tu andas, e eu vou dizer quem você é. A liberdade sem maturidade gera libertinos. Leastro, e quem são os libertinos? Os libertinos são os que, por não saberem viver a liberdade que lhes fora dada, se tornam escravos dessa liberdade, dando lugar à carne. Quer anotar? Vou repetir. Quem são os libertinos? Os libertinos são os que, por não saberem viver com a liberdade que lhes fora dada, se tornam escravos dessa liberdade, dando lugar à carne. Você entendeu isso? Ele é livre, mas dá lugar à carne, se desconfigura, se distancia de Deus. Ele não se torna a imagem e semelhança do Criador. Não, ele usa essa liberdade, ele é livre, mas não sabe usar a liberdade, aí ele se desconfigura e aí se torna escravo da liberdade e aí ele dá lugar à carne. Quando você é livre com maturidade, você jamais pensa em voltar à religiosidade. Quando você é livre com maturidade, você não pensa na religião, não tem desejo da religião. Você não tem medo de viver a vida. Quando se é livre com maturidade, você sabe quem você é. Quando se é livre com maturidade, você sabe até onde você pode ir. Você sabe qual é o seu limite. O liberto amadurecido é aquele que sabe dizer não à carne quando necessário. Pode ser bom, pode ser gostoso, pode ser legal, mas eu não quero. Não vou participar. Eu tenho a liberdade de escolher. Tudo me é lícito. Eu decido o que me convém. Então, a liberdade na vida de quem já amadureceu é o quê? É a capacidade
capacidade de poder dizer não quando precisa dizer não. Agora, tem muita gente confundindo maturidade. Maturidade, queridos, não é a memorização de vários textos bíblicos, porque isso você faz um curso de memorização e você aprende técnicas, ferramentas que vão te ajudar a ser um decoreba aí em textos bíblicos. Esses dias eu fui ouvir alguém pregar e em Gênesis a palavra diz isso, em Êxodo a palavra diz isso, em Números a palavra diz isso, em Levíticos a palavra diz isso, a palavra. Ele pegou um monte de versículo que tem a escrita palavra e ficou saltando a Bíblia inteira, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. E eu pergunto, o que isso traz de relevância na minha vida? Então, maturidade não é você ser um decoreba em textos bíblicos. Não é a memorização desses textos. Vou dizer outra coisa, viu? Maturidade não é a presença assídua nos cultos. Não. Ah, pastor, mas eu estou todo dia na igreja, eu estou na segunda, eu estou na quarta, eu estou na sexta, eu estou no domingo, eu estou na terça, eu estou na quinta, eu estou no domingo, eu estou no sábado, eu estou no ensaio, na consagração, na oração. Isso não é maturidade, meu irmão. Isso não é maturidade. Pelo contrário, muitas das vezes isso daí é diagnosticado como imaturidade. Maturidade é dizer não para as suas vontades. Do que adianta você ser um decoreba de textos bíblicos e não saber dizer não para as suas vontades? De que adianta você ser assíduo nos cultos e não saber controlar até onde você pode ir, onde você pode pisar? É claro, nós nunca seremos perfeitos, nunca. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando eu li isso pela primeira vez, me deu um nó na cabeça, eu acredito que deu um nó na sua cabeça também, porque como que um cara pega a mulher do outro, do melhor amigo, engravida essa mulher, ao saber que ela está grávida, manda matar o melhor amigo para que ele não soubesse dessa traição, chama um outro melhor amigo para fazer parte desse plano maquiavélico, e aí Deus vem e diz que o homem segundo o coração dele é esse cara? Será que Deus está com algum problema no coração, meus irmãos? Como assim? Um cara como esse é um homem segundo o coração de Deus? E depois, estudando, correndo atrás de muito material, ouvindo muitas pregações, fazendo uma seleção de muita coisa, eu cheguei a uma conclusão. Que o homem, segundo o coração de Deus, não é aquele cara que é perfeito. Não, porque nunca seremos. O homem, segundo o coração de Deus, é o imperfeito que não se entrega à sua imperfeição sem lutar. É o Davi que, depois de ter feito tudo o que fez, disse para Deus: só não retire de mim o teu espírito. É o cara que se arrepende. É a mulher que se arrepende dos seus erros. O homem segundo o coração de Deus é o imperfeito que não se entrega à sua imperfeição sem lutar. Paulo está dizendo que maturidade só vem com serviço. Servindo ao próximo, servindo uns aos outros. E deixa eu te dizer uma coisa, só se encontrando com quem não tem o que você tem, é que você vai parar de reclamar. Serviço. Por exemplo, às vezes nós não reclamamos de comer arroz e às vezes não tem nenhum feijão. Às vezes não reclamamos de comer arroz e ovo. Às vezes não reclamamos, aqui na cidade de Cajati tem uma linguiça chamada linguiça chicote. Em outros lugares, cabo de reio, enfim, né? Tem gente que não gosta. Poxa, arroz e linguiça chicote. Ou de novo essa mistura. De novo essa comida. De novo. Talvez
Porque você não usa essa liberdade como serviço, para servir o próximo. Porque a estatística vai dizer que 18 milhões de pessoas morrem de fome no mundo todos os dias. Sabe quando é que você vai parar de reclamar do seu almoço, da sua janta, do seu café? Quando você for num lugar que ninguém tem café para tomar, ninguém tem almoço para almoçar, não tem janta para jantar. Sabe quando você vai reclamar da havaiana que você usa? Quando você encontrar alguém que não tem chinelo para usar. Sabe quando você vai parar de reclamar de estar fora do peso? Quando você for ver tanta gente que morre porque é magra demais. Sabe quando você vai reclamar da sua miopia? Quando você conversar com quem é cego e gostaria de pelo menos ter miopia. Então, meu irmão, só se encontra a maturidade com serviço. Paulo diz: servi-vos uns aos outros. E eu encerro esse vídeo dizendo para você: só reclama da vida quem não serve, porque quem serve só sabe agradecer. Eis aí o porquê Paulo escreve Gálatas capítulo 5, versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros. A liberdade te foi dada. Você decide se ela se torna uma bênção ou se ela se torna uma maldição. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família. E deixa eu te pedir um favor, me segue lá no Instagram, você que está aqui no Instagram, você que está aqui no Facebook, me segue lá no Instagram, tá bom? @LeastroRobert3. Você se inscreve no canal do YouTube, Leastro Robert. Deixa seu joinha lá, tá bom? Ative as notificações. Toda semana temos de 2 a 3 vídeos lá e eu tenho certeza que está sendo de muita relevância para a tua vida. Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus disser que sim. Valeu!